Por que nós tivemos o golpe aqui? Eu gosto sempre de citar uma frase de um político conservador do século XIX, na França, chamado Odilon Barrot. O senhor Odilon Barrot, em 1848, confrontado com grandes dificuldades pelas quais a França passava naquele momento, disse: "La légalité nous tue." A legalidade nos mata. Eu acho que esse foi o problema, do ponto de vista dos golpistas, foi o raciocínio que se impôs. Depois de 4 eleições presidenciais, onde foram derrotados, deram-se conta de que não poderiam continuar o seu projeto político no marco da legalidade. A legalidade os estava matando. No entanto, essa resposta ela pode ser uma resposta unilateral, porque ela não leva em conta as responsabilidades daqueles que fomos golpeados, né? E eu acho que são grandes, elas têm que ser objeto de um julgamento crítico, muito profundo. Acho que as forças políticas e a própria sociedade brasileira estão começando a fazê-lo. No entanto, enfrentamos hoje algumas dificuldades para fazer esse julgamento. Em primeiro lugar, porque é sempre doloroso fazer análise da derrota. É mais fácil celebrar e analisar, aliás, a análise e celebração vêm juntas as vitórias. Né? Por quê? Porque nós temos que compreender as nossas dificuldades, né? Algumas dificuldades que estariam ao nosso alcance de resolver, e os erros que os 4 governos frente aos quais nós tivemos, esses erros não foram poucos, não obscurecem de maneira nenhuma os grandes acertos que nós tivemos, mas não obscurecem menos ainda os nossos erros. E eu acho que, de qualquer maneira, nós não fomos capazes de destrinchar. Veja bem, eu estou enunciando aqui o índice dos problemas, né? Porque, insisto, seria tema para muitas discussões. Nós não fomos capazes de tentar resolver alguns problemas que eu não sei se são solucionáveis no curto prazo. E quais são esses problemas? Em 2002, uma coligação de forças políticas chegou ao governo, não ao poder, chegou ao governo. E chegou com um poder, com uma disposição de mudar efetivamente o país e de enfrentar as questões nevrálgicas do país, dentre as quais estava situada a questão mais nevrálgica de todas, que era o tema da desigualdade. Esse era e é ainda o problema central, e acredito que será durante muito tempo. Desigualdade entendida não só como um problema econômico, que tem efeitos sociais visíveis, mas desigualdade que tem que ser entendida como um problema étnico, de gênero, de vida nas cidades, cultural, educacional, etc., etc. Nós fomos atacando isso, com êxitos em alguns âmbitos, com menos êxitos em outros âmbitos, mas acho que podemos exibir, efetivamente, resultados convenientes. No entanto, essa é uma estratégia de reformas. E as reformas suscitam desejo de mais reformas. O reformismo não é algo que, num determinado momento, se detém e que depois nós não podemos ir adiante. Não. O reformismo, como a democracia, é um processo sem fim. É um processo que está sempre suscitando novas dimensões e que, a meu juízo, em determinados momentos, tem um caráter profundamente desestabilizador da ordem dominante. Então, veja bem,
Nos anos 60, os que tínhamos idade para isso, acreditávamos que a revolução resolveria os problemas. Depois nós nos demos conta, pelo destino de muitas revoluções, né, que não era essa questão que estava na ordem do dia. Passamos por períodos de enormes dificuldades em quase toda a América Latina, e, pouco a pouco, né, em torno dos temas da democracia política, num primeiro momento, e depois da democracia econômica e social, nós fomos construindo uma agenda, né, que procurava dar respostas aos novos problemas que iam se colocando. Nós não fizemos um acerto de contas com a Revolução, pelo contrário, a Revolução ficou nas nossas camisetas, na foto do Che na parede, etc., etc., mas nós não fizemos um ajuste de contas, não para negá-lo, mas para pensá-la. E, da mesma forma, nós não fomos capazes também de abordar de forma mais profunda, mais intensa, os temas das reformas que nós estamos fazendo e de que resistências se constituiriam em relação a elas. Essa é a questão fundamental, a meu juízo, que está colocada, seja para o Congresso do PT, seja para a eleição do ano que vem, seja para o nosso cotidiano, seja pela luta que alguns estão fazendo na universidade, nos sindicatos, onde quer que seja. Nós temos que ter clareza que qualquer iniciativa que nós venhamos ter de caráter transformador, aquilo que os italianos chamavam de reformismo forte, né? Qualquer uma delas vai sempre suscitar problemas, dificuldades, etc., etc., e que, portanto, não se trata de um caminho tranquilo. Eu acho que esse é um dos problemas, meu caro, que nós enfrentamos. Nós não fomos capazes de medir, né, todas as consequências das iniciativas que nós estávamos tomando. Pensar isso vai nos ajudar a retomar a iniciativa. Eu não acredito que nós estejamos vivendo um período de contra-revolução profunda, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Tem gente que fala de estado de exceção. Eu digo, bom, vocês vão ver o que é estado de exceção se ele chegar algum dia. Né? Nós temos hoje laivos de estado de exceção, iniciativas de estado de exceção. Isso nos ajuda até a pensar melhor a democracia.